Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11. No Evangelho de João, capítulo 11. Amados, eu gostaria de falar com você nesta noite, Você que está nos acompanhando, você que está através da rádio, Nós temos a fé e a certeza de que muitos estão acompanhando. Eu gostaria de falar sobre a glória de Deus, A glória de Deus. Você tem visto a glória de Deus? Você tem vivido a glória de Deus? O que é que separa o homem de Deus? Não é o pecado? Mas quando você faz de tudo, certo? Para se aproximar de Deus, certo? Você faz de tudo para não entristecer a Deus. Você faz de tudo para não pecar, porque todos nós somos falhos, pecadores. Mas quando você faz de tudo para viver, para Deus, para dar o seu melhor para Deus, você tem vivido a glória de Deus? Você tem visto a glória de Deus? Durante um determinado tempo da vida do povo de Israel, quando Deus mandou construir, a arca e o tabernáculo, quando o tabernáculo foi concluído e quando a arca foi colocada ali, em determinado tempo Deus vinha falar com Moisés ali e o povo via a glória de Deus de longe, porque não podiam chegar perto, mas eles viam a glória de Deus. E passou-se o tempo e aquela arca e aquela tenda mudou de lugar. Passaram, a arca passou para o templo de Salomão quando Salomão construiu, e a tenda deixou de existir. E a Bíblia fala no livro de Reis que quando Salomão acaba de construir o templo, quando ele acaba de construir o templo, ele oferece, ele faz uma oferta, e naquele momento ali a glória de Deus invade aquele santuário. A glória de Deus invade aquele templo, aonde muitas pessoas não conseguiam nem se manter de pé, porque a glória de Deus ela era tão poderosa, a glória de Deus ela era tão forte, que o povo muitas das vezes não conseguiam ficar de pé. E é esta glória que eu quero perguntar para você, falar para você nessa noite. Você tem vivido essa glória? Você tem visto a glória de Deus atuando na sua família, na sua casa? A glória de Deus, certo? Não é essa pandemia que impede Deus de operar o poder dele, de operar a mão forte dele, o braço forte dele na vida do povo. Não é essa pandemia que vai parar o nosso Deus, que vai parar o poder do nosso Deus. Então, para o nosso Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então não é essa pandemia que vai parar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, esta glória é para todos aqueles que creem. Essa glória é para todo o povo de Deus viver. Esta glória é para nós que cremos no poder, que cremos no Deus Todo-Poderoso, viver ela. Então nada pode impedir a glória de Deus. Nada. E você tem vivido esta glória? Nessa pandemia, nesse período dessa pandemia que já passa-se mais de ano, Você tem visto a mão de Deus na sua casa? Amém? Olha só, eu quero ler aqui com vocês, a partir do versículo, eu vou ler um texto aqui, ele é um pouco longo, mas agora eu dou uma pausa aqui e a gente vai discorrendo nas escrituras. A partir do versículo 17, aqui fala da morte de Lázaro. Olha só, ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro. Havia 4 dias, olha só para vocês verem, havia 4 dias que Lázaro, a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro e as suas irmãs. Havia 4 dias que aquele a quem Jesus amava já se encontrava morto, no sepulcro, em Betânia.
Betânia distava, ou seja, distanciava, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perca do seu irmão. Quando Jesus ouviu, quando Maria, melhor dizendo, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo quanto o pedires. Amém? Veja vocês que aqui Marta está indagando ao Senhor, está falando: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquele a quem o Senhor ama, ele não teria morrido, Mas Jesus, sábio, disse para ela, olha só, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem mais pode dizer isso? Quem mais pode dizer que é a ressurreição e a vida? Quem mais? Alguém mais nesta terra aqui pode dizer isso? Algum dos deuses que o povo fala aí pode dizer isso? Que Ele é a ressurreição e a vida? Que Ele tem este poder para ressuscitar e dar vida? Só o meu Senhor, só o nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso é que tem este poder. Só Ele que pode ressuscitar e pode dar a vida. Amém? Versículo 35, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverás. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus, agora indaga ela, faz uma pergunta a ela: você crê nisso, E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. E depois disso, depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, respondeu ela. E Jesus chorou. Amados, veja vocês que, mais uma vez, elas tentaram colocar em xeque ali a divindade, o poder de Deus, a divindade, o poder que Deus tinha. Elas tentaram ali indagando ele, com uma pergunta: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Da mesma forma, Marta e Maria indagaram ao Senhor perguntando ele, mas ele, sabendo de todas as coisas, ele perguntou para ela: aonde você colocou o corpo? Porque não basta apenas eu falar, parece que vocês têm que ver, Aonde vocês colocaram o corpo? Aonde? Mas Jesus, ele se perturbou de uma tal forma, por quê? Porque ele amava, Lázaro, amava Marta, amava Maria. Da mesma forma que eu digo para você que Ele me ama e que Ele também te ama. Da mesma forma que Ele nos ama, Ele amava eles aqui, E Ele, com o seu poder, Ele ressuscitou
Lázaro, mas com o seu poder, hoje ele tem ressuscitado sonhos, ele tem ressuscitado vidas, ele tem ressuscitado projetos, casamentos, porque nós estamos vendo Deus operar, né, no meio do povo dele. Não é esta pandemia que vai parar o nosso Deus, essa pandemia não é capaz de parar a Deus, né? E nós estamos vendo a mão de Deus sendo operada, o poder dele sendo manifesto no seio da igreja, no meio da igreja, da família do povo aqui da igreja. Nós estamos vendo Deus agir, certo? Nós estamos vendo Deus operar. Por quê? Porque você não está só, meu irmão, minha irmã. Você não está só nesta luta. Deus é contigo, Deus está com você. Apenas creia que Deus ele há de operar, Deus há de fazer na sua casa, Deus há de fazer na sua família. Creia no poder de Deus, não se desespere. Creia que Deus ele é poderoso. Como Marta, Maria aqui, ó, Jesus ele chorou pela morte de Lázaro. E Jesus ele chora todas as vezes que vê você triste. Por quê? Porque ele não quer ver o povo dele triste. Ele não quer ver o povo dele, certo, procurando ajuda em outros lugares. Ele quer ver o povo dele procurando ele, pedindo socorro, auxílio a ele, se voltando para ele, como em toda a Sagrada Escritura, Deus ele fala para o povo dele se voltar para ele. Porque certa vez o meu Senhor Jesus chegou diante dos montes, de um dos montes ali em Jerusalém, olhando para a cidade de Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os seus pitinhos. Ou seja, Deus queria proteger o povo dele ali. É isso que ele está falando, que ele queria proteger, guardar o povo dele. E é isso que ele fala para você, ele quer te proteger, ele quer te guardar, ele quer guardar a sua casa, ele quer guardar a sua família. Apenas creia, meu irmão. Amém? Apenas creia. Vamos continuar aqui, olha só. E então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Olha só, né? Jesus chorou pela morte de Lázaro, e os judeus ali, vendo Jesus chorando, falou: olha, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos, olha só, tanto que esse povo é, né? Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Veja vocês, né? O povo mais uma vez querendo, né, colocar dúvida no poder de Deus. Por quê? Porque Deus, ele curou o cego, certo? Deus ressuscitou o morto. Jesus ressuscitou mortos, levantou, fez com que aleijados levantassem, pessoas que andavam encurvadas se endireitassem, pessoas que estavam possessas por demônios fossem libertas e ficassem no seu perfeito estado. E o povo aqui mais uma vez querendo colocar, né, dúvida na cabeça de muitas pessoas, quando eles perguntam: veja, né, ele amava Lázaro, amava Marta e amava Maria, então por que ele não veio para socorrer, né? Por quê? Porque eles queriam que o povo ficasse dividido e não crescem no poder de Deus. No versículo 38 diz assim, ó: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Veja vocês que não, como se não bastasse só Lázaro, né, estivesse morto, já fazia 4 dias. Ou seja, o seu corpo já estava sendo comido por bicho. Ele já estava fedendo, cheirando mal. O seu corpo já estava, né, os bichos já estavam ali comendo o corpo de Lázaro, para dificultar um pouco mais o milagre que Jesus ia fazer naquele momento. Porque se fosse apenas 1 dia que Lázaro estivesse morto, seria, né, as pessoas, muitas ali não acreditariam. Mas 4 dias, o corpo de Lázaro sendo comido por bicho. O milagre foi extraordinário. Amém? Versículo 40. Disse-lhe Jesus falando para Marta: não lhe falei que se você cresce,
veria a glória de Deus. Irmãos, este é o versículo. Você crê, você está vendo a glória de Deus? Em meio a esta pandemia que está devastando aí, né, estados, países, né, nações, você tem visto a glória de Deus na sua casa, na sua família? Nos mínimos detalhes você tem visto a glória de Deus, nos livramentos? Você tem provado a glória de Deus? É isso que nós queremos, que você prove essa glória, certo? Não a glória, aquela glória ali de que quando o povo construiu o tabernáculo a glória veio, não, mas hoje essa glória habitando dentro de você, Deus ele te livrando, te curando, livrando a sua casa, livrando a sua família. Você tem vivido esta glória? Você está vivendo essa glória? É isso que nós queremos, que o povo de Deus viva a glória, nos livramentos, no trabalho, certo? Na saúde que você tem na sua casa. Você tem dado glória a Deus porque você tem saúde, você tem serviço. Muitas pessoas estão perdendo, né, serviço, e você hoje, graças a Deus, nós, graças a Deus, temos, né, serviço. Estamos dando glória a Deus por tudo, até mesmo pela chuva que está caindo, está regando a terra, né? Tem dado glória a Deus, irmãos? Viva a glória de Deus, viva o poder de Deus, porque de muito tempo para cá, Deus ele tem permitido que muita coisa aconteça na vida do povo para que o povo se volte para Ele. E Deus ele tem falado, igreja. Deus ele tem falado neste altar aqui, através dos preleitores, dos pregadores, através da vida do pastor, da pastora, de todos aqueles que sobem aqui. Deus ele tem falado para você viver a glória de Deus e se consertar. Consertar a sua vida. Você que anda amaziado, consertar o seu casamento. Você que anda na vida da prostituição, se voltar para Deus. Os fins dos tempos estão aí, meu irmão. Então a glória de Deus ela não é para ser vivida apenas hoje. Há uma vida após a morte para você viver a glória de Deus do lado dele. Então pega todas as palavras que estão sendo faladas aqui e analisa. O amor de Deus, certo? De João 3 que a pastora ministrou no último culto aqui, ó. Deus ele está chamando o povo para se voltar para Ele. Deus ele está chamando o seu povo para se voltar para Ele, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa te limpar, te lavar, te sustentar. Não só você, mas toda a sua família. Então Deus ele quer que você seja salvo, sim, a sua casa, a sua família, todo o povo dele. Então viva a glória de Deus hoje, creia no poder de Deus hoje e se volte para Ele. Se volte para Ele, as portas estão fechando, os cercos estão fechando, os sinais dos tempos estão aí. Quando você lê Mateus 24 ali, ó, está bem claro, bem nítido das coisas que estão acontecendo. E Deus ele está dando oportunidade para o povo se voltar para Ele. Deus ele está dando oportunidade para o povo voltar para Ele verdadeiramente, para que a glória dele seja manifesta, para que Ele possa ressuscitar sonhos, para que Ele possa ressuscitar casamento, restaurar vidas, para que a glória dele possa ser manifesta. Se volta para Deus, meu irmão. Se volta para o seu Deus Todo-Poderoso. Não fique aí na sua casa, certo? Chorando. Não fique aí na sua casa parado. Não fique aí na sua casa, certo? Com os braços cruzados, não. Achando que está tudo bem, que está tudo certo, não. Se volta para Deus verdadeiramente. Venha viver a glória de Deus na sua casa, na sua família, irmão. Amém? Então é isso. Essa é a palavra que o Espírito Santo queria comunicar com vocês nessa noite, tá? Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te prosperar, que Deus ele possa operar do poder dele na sua casa e na sua família, no nome do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Amém? O pastor Carlos ele vai fazer a oração final para nós, mas eu vou orar por você agora, tá? O pastor ele vai encerrar o culto, mas eu vou fazer a oração para você agora. Coloca a mão no seu coração. Você que está nos acompanhando na rádio, se coloca de pé, fecha os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui neste santuário, meu Pai, porque cremos no Teu poder,
Nós cremos na tua glória, meu Deus, e te pedimos que o Senhor, ó Pai, venha alcançar estas almas, estas vidas que estão nos acompanhando neste exato momento, meu Deus. Te pedimos que o Senhor venha operar do teu poder sobre a vida de todos eles, meu Pai, porque não há nada impossível para o Senhor, meu Deus. Então opera do teu poder, quebra o jugo de Satanás que está sobre a vida dessas pessoas. Os grilhões que aprisionam muitos na escravidão do pecado sejam quebrados nesta noite. E que Deus ele possa alcançar e abençoar a vida de todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz, que Deus abençoe.